Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar sobre a classificação das plantas. Elas que estão dentro do reino Plantae são seres pluricelulares, são eucariontes e autotróficos, que produzem seu próprio alimento, realizando a fotossíntese. Dentro da classificação das plantas, nós temos 4 principais classes. Dentre elas estão as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Aí nós temos as briófitas, a primeira classe, a classe mais simples, são as briófitas. Elas vivem em ambientes úmidos, né? As plantas briófitas mais conhecidas, né, são os musgos, as hepáticas. Existem outros, esse grupo é composto por mais de 24 mil espécies. São plantas muito pequenas, elas não possuem raízes e nem folhas. As raízes e as folhas das briófitas são estruturas bem simples e primitivas. Na verdade, o que nós chamamos de raízes nas nossas plantas, nós conhecemos as plantas no nosso dia a dia, as plantas maiores, nós chamamos nas briófitas de rizóides, que seria relativo à nossa raiz. E as folhas seriam chamadas de filóides. São estruturas bem pequenas. As briófitas elas nascem em ambientes muito úmidos, onde há muita sombra, e essas plantas elas são caracterizadas principalmente pela não presença do sistema vascular. Ela não possui vasos condutores de seiva mineral e orgânica. Então, um dos primeiros critérios de classificação para as plantas é a presença do sistema vascular. E as briófitas, ela está classificada dentre a classe que não possui sistema vascular. O sistema é avascular. Aí nós temos no exemplo mais exemplos de briófitas. Nós temos, eles nascem principalmente em terrenos, né, em locais e ambientes onde há muita presença de água, né, umidade, e isso já justifica eles serem avasculares. Então a não presença de vascularização faz com que essa umidade favoreça, né, a sua transporte da água, né? Aí nós temos as principais características das briófitas, só revisando aqui. Olha só, foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre, são plantas bem simples, né? São minúsculas e vivem em ambientes bastante úmidos. Na presença do sol, essas plantas elas se desidratam e morrem. Elas não produzem flor, nem semente, nem fruto. Então, elas não são avasculares, também não possuem flores, nem sementes, nem frutos. As briófitas elas se reproduzem por esporos. Apresentam rizóides, né, que é relativo à raiz, né, das nossas plantas que nós conhecemos, a cauloides, né, filóides, né, olha só. Vamos voltar aqui. São estruturas semelhantes à raiz, caule e folha, respectivamente. A epiderme já apresenta uma fina cera impermeabilizante e estômatos. Os estômatos permitem as trocas gasosas, né, de gás carbono e oxigênio. E são vasculares, não possuem vaso condutor de xilema. A água absorvida pelo rizóide é transportada lentamente, célula a célula. Não apresenta tecido de sustentação, né? A ausência de vasos condutores dependem do meio ambiente para a fecundação, dependem da água para que os gametas eles consigam se reproduzir. Olha só, então vamos lá. Nós temos a segunda classe, que é chamada de pteridófitas. As pteridófitas são plantas vasculares, diferente das briófitas. As pteridófitas já são plantas vasculares, ou seja, possuem vasos condutores
de seiva. Só que as pteridófitas, elas não possuem semente, ou seja, são plantas vasculares, sem semente, certo? Não tem também flores e não possuem frutos. Um dos representantes da classe das pteridófitas são as samambaias. As samambaias e as avencas. Samambaia, avenca, samambaia sul, xaxim, nós temos aí nas representações, nas figuras, vocês podem ver. As samambaias, elas se reproduzem através de esporos, que estão aí, ó, formando aí os soros. Nesses soros, onde tem os esporos, certo? Essas estruturas que ficam abaixo da samambaia, eles amadurecem e quando eles saem, eles encontram um ambiente propício e ali vão nascer novas samambaias. Através do vento, alguma coisa, acontece esta reprodução dessa planta. São identificadas 11.000 espécies, né, desse grupo das pteridófitas em todo o planeta Terra. Olha só, os soros da avenca é uma planta, né? E a avenca é também uma pteridófita. Quais são as principais características das pteridófitas? Foi o segundo grupo vegetal na escala evolutiva das plantas. A primeira são as briófitas, são mais simples do que as pteridófitas. As pteridófitas, evolutivamente, são as plantas mais desenvolvidas do que as briófitas. Portanto, elas são, por elas serem vasculares já, né? Possuem raízes, diferentemente das briófitas, né? Não possuem raízes, também tem caule, tem folha e são vasculares, possuem vasos condutores de xilema. A presença da vascularidade permitiu elas crescerem mais que as briófitas, né? São plantas mais desenvolvidas, então elas crescem mais do que as briófitas. Os vasos condutores de seiva são responsáveis pela condução e sustentação do vegetal. Também vivem em ambientes úmidos, assim como as briófitas, necessitam da ajuda da água do meio para a fecundação. Os gametas masculinos, eles são flagelados. Então, os gametas masculinos, eles nadam na água, né? São flagelados, possuem flagelo, esse flagelo ajuda eles a nadarem, até o gameta feminino. Aí nós temos o exemplo das pteridófitas, as samambaias. Abaixo, na parte inferior, estão os soros. Nós temos aí outro tipo de samambaia, as avencas. Outro tipo de pteridófita, licófita. E aí nós temos aí uma comparação entre as briófitas e as pteridófitas. As briófitas são avasculares e as pteridófitas são vasculares. As briófitas possuem pequeno porte, já as pteridófitas possuem um grande porte. As briófitas não possuem rizóide, cauloide e filóide, e as pteridófitas possuem raiz, caule e folhas. São mais desenvolvidas nas pteridófitas, em razão deles terem vasos condutores. Não possuem sementes e nem flores, e elas também não possuem nem sementes e nem flores. Ambos dependem da água para reprodução, pois os seus gametas são flagelados. Os gametas masculinos são flagelados. Aí nós temos uma terceira classe, a classe das gimnospermas. Então, são 4 critérios que os botânicos eles usam. Na verdade, são 3 critérios que os botânicos usam para classificar as plantas. Nós temos aí a presença de sistema vascular, nós temos as plantas vasculares e as vasculares. As plantas avasculares, que não possuem sistema vascular, apenas as briófitas não possuem sistema vascular. Os demais grupos, como a pteridófita, gimnosperma e angiosperma, são classes de plantas que possuem vascularização. Dentro das plantas vasculares, nós temos aí 2 grupos. Nós temos o grupo das plantas que não produzem semente e das plantas que produzem semente. Dentre as plantas que não produzem semente, nós temos as pteridófitas. As pteridófitas não produzem sementes, elas se reproduzem através dos esporos. E
nós temos as plantas que se reproduzem por sementes. Dentre essas plantas que se reproduzem por semente, nós temos as gimnospermas. Só que as gimnospermas, elas não possuem flores e nem frutos, certo? Então, as gimnospermas são vasculares, as gimnospermas reproduzem-se por sementes, porém, elas não possuem nem flores nem frutos. Vamos observar mais um pouco. Curiosidade, a planta maior do mundo, né, é uma gimnosperma, a sequoia gigante. Olha só o tamanho dessa planta. Aqui, ó. Nós temos a circunferência, a base, o diâmetro. Muito grande essa planta gimnosperma. Nós temos aqui um carro, olha só para vocês terem a dimensão dos tamanhos das gimnospermas. As gimnospermas, nós temos aí alguns exemplos da gimnosperma, olha só. No Brasil, principalmente, nós encontramos algumas gimnospermas, como por exemplo o pinheiro do Paraná, ou a araucária. A reprodução, né, das gimnospermas, elas possuem estruturas reprodutivas masculinas, né, e femininas. A estrutura reprodutiva masculina, as estruturas reprodutivas são chamadas de estróbilos. Na parte feminina, fala-se, né, dá-se o nome de pinho, né? Dá-se o nome de pinha nas estruturas femininas, estróbilo feminino, né? Costuma se chamar de pinha. A verdade, a polinização acontece entre o estróbilo, né, os grãos de pólen do estróbilo, né, do gameta masculino, e a transferência desse pólen até a estrutura, ao estróbilo, ao pinho, a pinha feminina, né? Acontece o processo de polinização. E, ocorrendo após esse processo de polinização, ocorre o crescimento do tubo polínico lá no estigma, né? Ele se desenvolve, né? Ocorre a fecundação, o cruzamento entre os gametas, masculino e feminino. Na botânica, né, nós temos os gameta masculino, é chamado de núcleo espermático, e o feminino é de oosfera. Acontece a fecundação, a fertilização, onde originará os óvulos, se originarão as sementes, e o ovário se desenvolverá ali, né, em outras estruturas que comporão, né, essa nova estrutura chamada de pinhão, né, onde ali estará a semente, né, o embrião e a semente com aquela reserva nutritiva, onde ela será levada pelo vento e cairá num ambiente propício, né, e nascerá uma nova planta. E nós temos mais exemplos de gimnospermas, né? São plantas de ambiente, muitas delas são plantas de ambiente frio, né? Climas temperados, climas subtropicais. Essas plantas, as gimnospermas, são encontradas especificamente no sul do Brasil, na região, né, sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são encontradas ali o pinheiro do Paraná, as araucárias. Nós temos aí exemplos de plantas de climas temperados. Pinheiro do Paraná. Nós temos aí a figura, o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Olha só as diferenças. As principais características das gimnospermas. Primeiro é que as gimnospermas são vasculares, têm um grande porte, né? Possuem raiz, caule, folhas e possuem estróbilos e semente. Estróbilo é aquela estrutura reprodutiva, né? O estróbilo é como se fosse uma flor rudimentar, né? Sem pétalas, sem ovário, portanto, não há formação de frutos. Então, o estróbilo é como se fosse uma flor rudimentar, sem pétala. Os gametas são produzidos nos estróbilos.
O gameta masculino não é flagelado, então não precisa da água para poder se reproduzir. Os estróbilos não possuem elementos de atração para polinizadores, por isso são polinizados pelo vento. Mais na frente a gente vai falar sobre agentes de polinização, a qual nos estróbilos não é necessário esses agentes de polinização. O único agente de polinização, no caso, é o vento. Foram as primeiras plantas a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Seu embrião fica protegido na semente, que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação. Nós temos uma quarta classe, a classe das angiospermas. É o maior grupo, né? Existem mais de 250 mil espécies. As angiospermas, elas possuem sistema vascular, possuem sementes, possuem flores e frutos. Aí nós temos exemplo aí, vários e vários frutos, né? O último grupo é o grupo maior, portanto é um grupo mais desenvolvido evolutivamente. Nós temos aí as flores, que são as estruturas reprodutivas. Apenas esse grupo possui flores. Essas flores funcionam como estruturas de reprodução, onde se desenvolverá os frutos e a semente. Olha só, nós temos aí vários tipos de frutos, vocês conhecem alguns deles. Quais são as principais características das angiospermas? Primeiro que as angiospermas são vasculares, possuem raiz, caules, folhas e flores, sementes e frutos, né? Também necessitam da água. Também não necessitam da água para que ocorra fecundação. Suas flores produzem o néctar, que é um açúcar, uma solução açucarada que atrai animais como abelha, borboleta, formiga, pássaro, morcego e outros que acabam polinizando. Então, quando uma abelha, quando uma formiga, né, uma borboleta, ela vai se alimentar desse néctar, ele acaba se sujando, né, com o pólen, que são estruturas, que são gametas masculinos. E quando essa abelha, né, ao se alimentar do néctar, se suja com essa parte frontal ou nas suas asas desse pólen, e essa abelha visita uma flor feminina, né, ela ajuda a polinização, certo? Ajuda na polinização. Da união dos gametas forma-se o embrião, né, dentro de uma semente. Então, o embrião dessa planta que futuramente nascerá fica dentro de uma semente. Essa semente tem reserva nutritiva, que fica protegendo o embrião, sustentando o embrião até ele se desenvolver. Após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e transforma-se no fruto. Então, o ovário da flor se transforma no fruto e os óvulos se transformam em semente, né? E a semente vai proteger, vai nutrir também o embrião. É o grupo vegetal mais abundante da Terra, né? Ela teve uma vantagem aí na sua dispersão. E aqui nós temos a comparação entre as gimnospermas e angiospermas. Olha só, as gimnospermas são plantas vasculares, também as angiospermas. Ambas possuem raiz, caule, folhas e sementes. Ambas não precisam da água para que ocorra fecundação. O gameta feminino também não é flagelado. Número 5. Da união dos gametas forma-se o embrião. Ambas possuem, né, essa característica. O embrião fica protegido na semente. Né? 7. A estrutura reprodutora é o estróbilo, né? O estróbilo que é uma flor primitiva. E já na angiosperma, a estrutura reprodutora é a flor. 8. Os gametas são produzidos nos estróbilos, os gametas são produzidos na flor. Os estróbilos não atraem os animais, por isso são polinizados pelo vento. As flores, sim, produzem um néctar que atrai os animais que fazem a polinização. As flores não possuem ovários, portanto, são produtores. As flores não possuem ovários, portanto, não produzem frutos.
A semente é nua. As flores possuem ovários, que após a fecundação se transformam em frutos, com a semente dentro. E aqui nós temos a representação de uma flor de uma forma esquemática para que vocês possam ver aqui as estruturas. Nós temos aí ó, em amarelo a antera e o filete. Essa união dessa estrutura aí nós chamamos de antera, né, onde está os grãos de pólen, e o filete nós chamamos de estames. Perceba que nós temos dois estames aí, ó. E nós temos na parte central, nós temos o estigma, o estilete, o ovário e o óvulo, né? Nós temos o carpelo, que são as estruturas que fazem parte da estrutura feminina da planta. Nós temos aí o gineceu, que é o órgão feminino, né, formado pelo estigma, estilete e ovário. Nós temos o androceu, que é o órgão masculino, formado pelos estames. Nós temos aí os estames e as partes dos estames. Nós temos o carpelo e as partes do carpelo. Então, a união dos carpelos, a união dos carpelos forma o gineceu e a união dos estames forma o androceu. Aí nós temos aí abaixo as pétalas, né, da flor, e abaixo nós temos as sépalas. E mais abaixo ainda nós temos o receptáculo. Olha a estrutura aí de uma flor. Aí vocês veem na cor amarela o pólen, né? Essa região é chamada de andar na antera. E no centro nós temos aí o carpelo, né? Novamente aí nós temos aí, vocês veem na figura, dá para ver nitidamente as partes reprodutivas da... Nós vemos, né, nitidamente os carpelos e estames. Mais flores, mais orquídeas aí, ó. E aqui nós temos os agentes polinizadores. Nós temos a borboleta, o morcego, as formigas, abelhas, o beija-flor, né, faz esse processo de polinização, que é o transporte do grão de pólen até o estigma, né, até o estigma da flor. E agora, fim.